Bom dia, meninas. Sala cheia hoje, isso é bom, né? Muito bacana. Nos aproximando do fim do ano, é uma época de reflexão, né? A gente chega perto do Natal, a energia do Natal é tão forte, tão poderosa, que leva a gente a refletir, né? O que a gente fez, o que a gente precisa fazer, o que nós precisamos melhorar, não só do ponto de vista individual de nós, mas também em relação à nossa família, né? Em relação àqueles que interagem conosco, em relação ao nosso trabalho, nossas atividades, nosso serviço na Terra, né? Então, é uma época muito bonita, muito mágica. Então, vamos dar as boas-vindas a esse mês de dezembro, que daqui a pouco começa, né? Com um agradecimento por mais esse dia de vida, nós aqui reunidas, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente conversando, interagindo. E vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. E assim vamos elevar o nosso pensamento, pensando também na nossa família, vamos mentalizar nossa família, toda a nossa família, mentalizar com muito amor, muito carinho e elevar o pensamento ao Mestre Jesus, com a oração que ele mesmo nos deixou. Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Então, eu vou ler aqui uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Não se pode servir dois senhores. Uma passagem evangélica bastante conhecida. Mas o que significa isso? O que significa servir a dois senhores? Jesus servia dois senhores? O que vocês acham? Jesus servia um senhor só, né? Quer servir a Deus. Mas afinal de contas, o que é servir a Deus? A gente sabe, pela orientação de Jesus, que os 10 mandamentos foram reunidos em um só. Amai o próximo como a ti mesmo, né? Isso é o principal, que é igual a amai a Deus
sobre todas as coisas. Ou seja, Jesus igualou os dois mandamentos. Amar a Deus sobre tudo é igual a amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente pensa, o que significa servir a Deus? O que significa servir a Mamon? Não se pode servir a dois senhores. Quando nós tomamos a decisão de priorizar o ser humano, olha só, priorizar, dar mais importância ao ser humano, nós estaremos tomando a decisão mais acertada, segundo aquilo que Jesus nos ensinou. Porque ele nos ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Significa o quê? Amai o ser humano. E quando Jesus ensinou a gente a amar o ser humano, ele não falou qual ser humano deve ser amado e qual não deve. Ele falou: amai o ser humano, amai o próximo. Ele não falou: ama somente o pessoal do teu bairro, ama somente o pessoal da tua religião. Ele nunca falou isso. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, não se pode servir a dois senhores. Onde é que a gente pode cair no erro? Ou eu amo pessoas, ou eu amo objetos. Existe muito conflito disso na Terra. A gente às vezes se depara. O que é que a gente deve dar mais importância? Aos seres humanos ou ao objeto, ao dinheiro? Por objeto eu estou falando do dinheiro, do recurso material. Existe essa pergunta para nós que ainda somos espíritos muito imaturos, nós somos espíritos em evolução. É claro que a gente precisa de recursos materiais para viver, certo? Ninguém em sã consciência vai trabalhar para despejar tudo na rua. Que eu não posso me apegar a objetos. Aí a pessoa trabalha, compra geladeira, não posso me apegar, joga tudo na rua. Essa pessoa ela não tem sanidade, não tem saúde mental. A gente tem que trabalhar para sobreviver, a gente tem que ter recursos materiais para sobreviver. A questão é a seguinte: o que a gente prioriza? O que a gente dá mais importância? O ser humano ou o objeto? Ou o recurso material? Essa que é a questão. Será que a gente tem o direito de servir a dois senhores? Qual é a minha prioridade? Isso é muito importante, porque se eu tenho essa dúvida, se eu dou mais importância ao material, a prioridade ao material, eu vou tender o quê? A desprezar as pessoas. Eu vou tender a desprezar, dar pouca importância para o ser humano. Não é? É claro, mais uma vez, todos nós precisamos de recursos materiais, mas você seria capaz, vamos supor, se uma pessoa lhe deve 10 dinheiros,
Ela deve a você 10 dinheiros. Você brigaria com essa pessoa para que ela te pagasse todos os 10 dinheiros? Se ela falasse para você, olha só, eu consigo te pagar 5, eu não consigo pagar mais que isso, você aceitaria? O ser humano vale mais do que o objeto, vale mais do que o material, não é? O que vale mais? Você ganhar os 10 dinheiros e acabar com o relacionamento? Vale a pena? Pessoal, essa é uma dúvida que nós temos no nosso dia a dia e a gente está sempre se deparando com isso. Vale a pena brigar com as pessoas por causa de objetos ou por causa de recurso material? É uma coisa que a gente precisa pensar, porque esse é o espírito. Não se pode servir a 2 senhores. O que você quer? Qual é a prioridade da sua vida? Eu vou contar uma história. Essa história ela é do folclore da Índia. Havia um homem que ele era um homem muito bom, muito justo. E para onde ele ia, ele sempre carregava o cachorrinho dele. Aquele cachorrinho dele era muito fiel. É um cachorro que sempre ajudava ele, tomava conta dele, ele dormia na rua. Enquanto ele dormia, o cachorrinho tomava conta. Não deixava ninguém se aproximar com má intenção. Né? E aquele homem era muito bom. Eu fui com o cachorrinho dele até o fim da vida. Aí aconteceu um acidente e os dois deixaram a terra no mesmo episódio. E lá vão os dois caminhando, o homem e o cachorrinho caminhando em direção ao céu. E na crença daquela região da Índia, o pessoal acreditava que o céu era um local de muita riqueza, muito ouro que a pessoa teria, né? E os bons teriam direito a muita riqueza, uma vida muito confortável, né? Era o costume daquela região. Então lá vão eles caminhando, os dois, ele e o cachorrinho caminhando para o céu. Quando eles dois chegam na porta do céu, tinha um vigia, tinha um guarda, né? O guarda olha para ele e olha para o cachorro e fala: olha, o senhor, pelo que o senhor fez na terra, o senhor tem direito a entrar no céu. Mas o cachorro não. O cachorro o senhor vai ter que deixar. Porque cachorro não entra aqui no céu. O senhor pode entrar, mas o senhor vai ter que abandonar o seu cachorro. Aquele homem ficou olhando assim, mas você tem certeza que é isso? Tem. Você entrar aqui e ter direito a todas as riquezas que nós temos no céu, você precisa abandonar o seu cachorro. Decisão difícil, né? Aquele cachorro, ele olhou para o cachorrinho olhando para ele. Quem teve um cachorrinho, quem tem amor a um bichinho, sabe o que significa isso. E ele ficou olhando para o cachorro e ele tomou a decisão. Seu vigia, eu dispenso o céu. Eu não vou abandonar o meu cachorro. Eu vou ficar com ele. Eu não vou fazer isso. Eu não vou abandonar o meu cachorro. Na mesma hora em que ele falou isso, aquele cachorrinho se transformou e virou um santo indiano.
que estava disfarçado de cachorro. Ele pegou a mão do homem, você vai entrar comigo no céu agora. E entraram os dois. Vocês conseguem entender o significado? Não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir dois senhores. Ele foi testado. E quem é que disse que nós não estamos sendo testados o tempo inteiro? Não é? Quem é que disse que na nossa vida na Terra nós não estamos sendo testados? Não é? Eu vou contar uma outra história. Havia um rei muito rico. E ele pôs uma vaga de emprego. Ele estava precisando de um ministro. Ele estava com uma vaga para ministro. Então todo mundo queria ser o ministro do rei. E havia um rapaz muito ambicioso. Esse rapaz muito ambicioso, ele queria aquele emprego para ele. Então ele foi, se apresentou ao rei e falou: Majestade, eu sou a pessoa indicada para ser o seu ministro. Aí o rei olhou para ele e resolveu fazer um teste. Ele resolveu fazer um teste. Ele falou assim: você vai executar uma missão para mim. E a missão é a seguinte: eu quero que você leve um presente que eu vou lhe dar. Esse presente é para o meu irmão, que mora do outro lado do deserto. Você vai ter que levar esse presente para o meu irmão, que está do outro lado do deserto. Você aceita essa missão? Ele disse: sim, claro. Eu quero ser ministro do rei. Então você vai receber. Então essa missão é a seguinte: toma. Aí ele entregou. O rei entregou para o rapaz ambicioso um camelo muito bonito, muito forte. Recebeu um camelo. Ele entregou um camelo muito bonito, muito forte, com um baú. Em cima desse, ele guardou nesse baú alguma coisa e mandou entregar lá para o irmão, no outro lado do deserto. Deserto muito seco, muito quente. E deu algum dinheiro para ele. Toma aqui um dinheiro para você poder fazer a viagem. O dinheiro que ele deu para o rapaz era bem mais do que o necessário para ele fazer a viagem. E o rapaz partiu. Então foram vários e vários dias de travessia no deserto, onde ele conseguiu um lugarzinho para conseguir água. Água no deserto custa barato ou custa caro? Caro, né? Então, onde ele arrumava um lugarzinho para beber água e para passar a noite, ele encostava. Mas ele, por ser muito ambicioso, ele usou o dinheiro que ele recebeu do rei para comprar água para ele, porque a água era cara. Mas ele olhou, o camelo, deixei ele com sede, porque afinal de contas é um bicho, né? Aí ele, por mais fiel e bom servidor que fosse o camelo servia ele de forma muito fiel, mas ele não reconheceu o valor do camelo e deixava o camelo com pouca água, porque a água era cara, então ele comprava água só para ele. E aí passaram outro dia, a mesma coisa, e eles atravessando o deserto.
E o camelo, que era muito forte, muito bonito, foi ficando fraco, porque sem água nem um camelo aguenta. Já quando estavam se aproximando da cidade onde morava o irmão do rei, o camelo não aguentou. O camelo não aguentou, caiu no chão e se estrebuchou, morreu de sede. E o homem então pegou o baú com a mão e levou o baú até a casa do irmão do rei. Então ele levou o baú até a casa do irmão do rei. Quando chegou lá, ele se apresentou ao irmão do rei e trouxe: majestade, o senhor rei, pediu para entregar ao senhor um presente e entregou o baú. O homem abriu o baú e olhou, viu o que tinha. Tá bom, muito obrigado. Tome um dinheiro, volte, para você fazer a viagem de volta. Foi só isso que ele lhe entregou? Foi só isso. Então tá bom, tome aqui um dinheiro para você voltar. E aí o rapaz voltou para se apresentar ao rei, já que ele entregou aquele baú ao irmão do rei, ele voltou para se apresentar ao rei, já conseguir cumprir a missão, né? Ele imaginando com ele mesmo, conseguir cumprir a missão, e agora chegou a hora de eu ganhar o grande emprego de ministro do rei. Então ele veio, atravessou o deserto de volta. Quando ele se apresentou ao rei, aí o rei falou: e aí, como é que foi? Majestade, cumpri a missão, eu entreguei ao seu irmão o baú. E que mais? Só isso, porque o camelo era fraco, morreu no caminho. Aí o rei olhou para o rapaz: pode ir embora, está dispensado. Mas o senhor não vai me dar o emprego de ministro? Eu cumpri a missão. Ele falou: quem disse que você cumpriu a missão? Você está muito enganado. Mas eu entreguei o baú para o seu irmão. Jovem, aprenda. Aquele baú só tinha uma série de documentos velhos para arquivar. O presente era o camelo. O presente que eu queria que você entregasse ao meu irmão era o camelo. Você acabou com o presente. E você entregou um baú que só tinha documentos velhos para arquivar. Você não merece a minha confiança. Pode ir embora. Vocês perceberam? Se uma pessoa não dá prioridade para o ser humano, ou para quem o ajuda de uma forma geral, essa história é sobre o camelo. Mas podia ser um ajudante. Quem não dá prioridade para quem o ajuda, para quem está ao lado, merece confiança. O rei dispensou ele. Você não merece minha confiança. Não dá para confiar em você. Porque a sua prioridade é o quê? Mamon. Você não serve a Deus, você serve a Mamon. Isso é muito importante. Porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos nossas provas, todos nós temos a necessidade de recursos materiais. Sem dúvida. Mas o que nós priorizamos? O que é o principal? Entenderam? Então, sob a lição, não se pode servir a dois senhores. Todos nós vamos ter momentos em que a gente vai cair na dúvida. Porque não é fácil
tomar sempre a decisão de servir a Deus. É um grande desafio para nós que somos aprendizes ainda, nós somos ainda espíritos em evolução. Essa situação, ela é desafiadora. Eu vou contar então uma história sobre essa decisão de servir a Deus ou servir a Mamon. Uma mãe e um filho andavam numa estrada sozinhos. Aquela estrada tinha muito pouco movimento e ela costumava ter presença de ladrões. Então a mãe, com seu filho, sozinhas naquela estrada, ela começou a ficar preocupada porque começou a cair a noite, começou a anoitecer. E ela ficou pensando, meu Deus, e agora? Eu preciso de um lugar para me abrigar. Então ela se afastou um pouco da estrada e descobriu uma caverna. A certa distância ela viu uma caverna e falou, eu vou passar a noite aqui com meu filho, né? Que é o lugar que me parece mais seguro. Então ela se dirigiu com a criança, sempre segurando a mão da criança, para aquela caverna. Quando ela se aproximou da caverna, ela percebeu que na porta da caverna havia um ancião, um velhinho. Aquele velhinho estava na porta da caverna. E quando ele viu a mãe e o filho se aproximarem da caverna, o velhinho se levantou e falou, pode vir, filha. Aí ela se aproximou. Quando ela se aproximou um pouco mais da caverna, ela viu que dentro da caverna havia muitas peças de grande brilho. Ela olhou direito e viu que lá dentro da caverna havia muito ouro, muitas pedras preciosas, havia muito tesouro. E aquele senhor, aquele ancião, olhou para ela e falou, filha, seja bem-vinda à caverna do tesouro. Você achou a caverna do tesouro. Olha só, aqui você vai poder entrar nessa caverna durante 3 minutos. Durante 3 minutos você vai poder entrar na caverna e pegar todo o ouro e todas as joias que você puder carregar. Só que você tem exatos 3 minutos, porque no final do 3º minuto, a porta da caverna, que é feita de pedra, ela vai se fechar para sempre. E você não vai conseguir mais abrir essa porta. Você entendeu qual é a regra, filha? Ah, entendi. Eu vou poder entrar na caverna, pegar todo o ouro e todas as joias, tudo que tiver de precioso, em 3 minutos, e sair da caverna antes que a porta da caverna feche. É isso? É isso, filho. Você entendeu bem? Entendi. Pois bem, filha. Daqui a pouco eu vou iniciar o relógio, tá? Mas lembre-se do mais importante. Tenha cuidado. Lembre-se do mais importante. Você está pronta? Estou pronta. Então, aquele senhor começou a contar o tempo, a mãe pegou o filho, sempre com o filho pela mão, levou lá para dentro da caverna e ela
não sabia de onde começar, que joia, que ouro que ela pegava. Então ela começou a pegar, né, os colares mais preciosos, botou no pescoço, botou no braço, tudo. Então ela ficou assim. Quando ela viu aquela riqueza chegando até ela, ela ficou alucinada. Mas é muita riqueza. Que coisa espetacular. Então ela começou a ficar tão alucinada, e pega ouro, pega praia, e pega diamante, bota no pescoço e carrega tudo. E o tempo passando. E ela ficou assim, eu tenho que pegar tudo que eu puder, todo ouro que eu puder, de qualquer maneira. Então, ela com as duas mãos, pegando todo o ouro, né, que ela podia pegar. O tempo estava acabando, mas ela se encheu tanto de colares e pedras preciosas que ela conseguiu sair a tempo, carregando nas duas mãos todo o ouro e toda a joia que ela podia carregar. No final dos 3 minutos, conforme o ancião tinha falado, a porta se fechou. A porta da caverna se fechou para sempre. E aquela mãe ficou assim, alucinada de tanta alegria, porque ela estava com ouro. Para toda a vida ali, ela poderia ter uma existência rica, para sempre. Ela olhou para o ancião e o ancião olhando para baixo, triste, fazendo assim, balançando a cabeça, de maneira assim, que está falando não. Aí a mãe percebe. Ela estava com as duas mãos carregadas de joias, mas ela largou a criança lá dentro. Ela esqueceu a criança dentro da caverna. E a porta da caverna se fechou para sempre. Ela perdeu o próprio filho por causa da alucinação da riqueza. E ela desabou a chorar. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Então é muito importante que a gente tenha atenção. O que a gente prioriza na vida? O que nós priorizamos? Porque essa situação é uma história. Mas, gente, é uma história que acontece toda hora. Acontece o tempo inteiro. O que a gente vê aí de famílias, de pais, de mães, que não priorizam o mais importante, que são seus filhos, que é a sua família, e que se deixam encantar pelo ouro. Quando eles percebem o erro, pode ser tarde demais. E eles perderam os próprios filhos por conta do erro de prioridade que tomaram na vida. Então, pessoal, essa é uma história para a gente refletir, porque ela acontece todos os dias, em todos os lugares. Tá bom? Vamos então fazer a nossa oração para a gente agradecer a Deus. Então, meninas, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer de coração por estarmos aqui reunidos, porque vai ter um momento lá no futuro em que a gente vai lembrar disso aqui. Até um momento lá na frente que a gente vai se lembrar disso aqui com muita saudade e com muita alegria. A gente vai dar muito valor. Lá na frente, a gente vai lembrar disso aqui e vai sentir gratidão a Deus por esses momentos que a gente está aqui junto. Então, pensando na nossa família, com força, mentalizem a família com tudo de bom. Com luz, mentalizem luz
Mestre Jesus na família, mentalizando Jesus no nosso lar, vamos agradecer com a oração que o próprio Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus!